Bom dia, irmãos. Mais uma vez vamos responder a alguma pergunta que os irmãos mandaram. E a pergunta que está selecionada para hoje é a seguinte: quem se suicida vai para o inferno? Essa é uma pergunta que volta e meia ela é feita. E o que mais me preocupa nesse momento é a razão por que a pessoa faz essa pergunta. E vou explicar. Pode ser que seja por mera curiosidade. E aí, se for por curiosidade, a resposta nem é tão importante assim. Posso dizer que sim, posso dizer que não. E o que vai importar mesmo é aquilo que em Deuteronômio 29 está escrito, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para nós obedecermos. Mas também pode ser que a pessoa esteja preocupada com alguém que ela sabe, olha, se suicidou. Nesse sentido, então, também a resposta não vai ter muito sentido, porque nós não podemos mudar aquilo que já está feito. Então, no máximo, podemos trazer uma palavra no sentido de aquietarmos o nosso coração, saber que o Senhor é Deus, que Ele tem em suas mãos todas as coisas. E a última razão, essa sim me inquieta, é porque talvez quem pergunte esteja pensando em suicídio, porque isso não é uma coisa insólita, não é uma coisa que não aconteça. E essa deve ser uma preocupação da igreja também, sendo que nós vivemos momentos em que há problemas de saúde mental, de ordem de saúde mental, que são cada vez mais presentes na nossa vida. Tá bom? Nesse sentido, eu até diria que seria necessário uma conversa mais particular, para que nós pudéssemos entender, orientar, né? E assim viver aquilo que Jesus prometeu, que é a vida em abundância, né? Vida eterna aqui e além. Mas não vou fugir da pergunta não, tá? Uma vez perguntaram, acho que foi para Spurgeon, se o suicida ia para o céu, e ele teria dito assim que entre a ponte e o rio há um intervalo de tempo muito grande, indicando que haveria um espaço de tempo suficiente para que a pessoa se arrependesse até deste pecado. Claro que essa resposta ela inclui a ideia de que se você morrer em pecado, você não vai ser salvo. E realmente a Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todavia, quando nós falamos da salvação e a certeza de salvação, nós colocamos a salvação sob os cuidados de Deus, ou seja, na conta de Deus e de Jesus Cristo. É Ele que nos salva, e se dependesse de nós e do nosso espírito de arrependimento, nós não chegaríamos ao céu. Então, Paulo escrevendo ali aos Romanos, ele diz assim que os judeus, por exemplo, ignoravam, né? Ele fala assim, ou ignoram os judeus, está argumentando com o judeu, ou ignorais que é a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, e a Bíblia diz, não depende de quem corre ou de quem se esforça, mas de Deus usar de misericórdia. E Paulo repete esse argumento lá em Romanos capítulo 9. Então tudo decorre da misericórdia de Deus. Então, quem vai ser salvo, ainda que cometa suicídio, eu não consigo admitir, não consigo entender e aceitar que essa pessoa perca a salvação por cometer o suicídio. Eu entendo que há o pecado da apostasia, e a apostasia ela tem um sentido muito mais profundo do que e exige uma voluntariedade muito mais profunda do que aquela que nós identificamos naqueles que, por causa de problemas de saúde mental, acabam por dando cabo à sua vida. O suicídio não é uma opção natural, não é uma coisa que a pessoa decide, vou me matar. Não é assim, né? Então, não julgo que seja assim. Também preciso dizer que não somente colocando
a salvação na conta de Deus e a graça que opera e, sobretudo, que não é o fato de estarmos morrendo e de repente soltar um palavrão, aí vai para o inferno. Não é assim que funciona. Salvação é dada por Deus e não depende de nossas obras. Claro que precisa buscar a santificação. A ideia de que o suicida vai para o inferno, ela está muito respaldada na religião católica, né? Até nas histórias que os medievais contavam. E mesmo porque a Bíblia relata 2 casos de suicídio, e são 2 casos de pessoas de biografia reprovável. Então, um é Saul, que ele se deita sobre a espada, né? E não consegue se matar direito, e o soldado, vendo que ele está lá estribuchando, pula em cima da espada e acaba de matar ele. Tecnicamente ele não se matou, né? Mas ele tentou e não conseguiu. A mesma coisa com Judas. Judas, ele vai se enforcar, mas ele amarra a cordinha lá no galho de árvore, e segundo Lucas, ele caiu, se arrebentou lá embaixo. E meu pai até dizia que Deus quebrou o galho de Judas, ele não se suicidou não. Então, acho que o que meu pai queria falar com isso é que a graça é tão grande que pode alcançar um suicida também. Então, respondendo a pergunta, eu creio que a graça de Deus é maior do que tudo. Só isso. Agora, me preocupa essa pergunta. Então, vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar de nossas inclinações, vamos buscar a paz e o conforto em Deus, vamos obedecer a sua palavra. Essa palavra que eu queria deixar aqui para os irmãos.